Agora eu gostaria de chamar o painel de Green Finance, o Sérgio Suchodolski, que é do BDMG, vai ser o moderador do painel conosco essa noite. Nós temos também a presença do Antônio Potenza, da Fund for Impact, o Chris Cucci, do First Climate Bank, e o Franklin Luzes, da Microsoft e da Impact, conosco essa noite. Sérgio, eu passo a palavra para você. Obrigado, estão me ouvindo bem? Sim. Isso. Maravilha, boa tarde a todos, um prazer estar aqui assumindo o comando aqui do evento, nessa mesa maravilhosa. Agradeço pelo convite que me foi feito, agradecendo ao Thiago, a toda a equipe do evento, do Wintec Latin America. Temos hoje alguns palestrantes de grande conhecimento e com um track record fantástico nesse ambiente, né? Temos aqui o Antônio Potenza, do Fund for Impact, o Chris Cucci, do First Climate Bank, e também o Franklin Luzes, da Microsoft, dos fundos de impacto da Microsoft, né? Eu acho que é importante a gente enquadrar bem o assunto de hoje, né? Ou seja, o que é finanças, o que são as finanças verdes, né? O que tanto se fala, uma definição aí que pode ser bastante ampla e que tem sido alvo de tantas matérias nos jornais e de interesse, né? Nós estamos aí há poucas semanas desde do final da COP26 e com várias matérias e com o ESG sendo talvez aí o tema do ano para quem trabalha no mercado financeiro, sobretudo de investimento de impacto, e, de fato, com ações aí destinadas a um impacto relacionado não apenas ao crescimento econômico, ao desenvolvimento da indústria financeira, mas, sobretudo, o impacto financeiro, um impacto positivo no que se refere ao desenvolvimento e ao tema socioambiental. Então, o suporte, o apoio financeiro para empresas que sejam verdes, o desenvolvimento de tecnologias verdes, o desenvolvimento de produtos financeiros verdes e a própria área de risco, né, de gestão de risco, levando em consideração o desenvolvimento de métricas, de novas maneiras de fazer análise e informar a esteira de crédito, são um tema aí bastante relevante. E talvez, eu acho que não custa a gente lembrar também de por que isso importa, né? Isso importa porque o volume dos recursos investidos, no sentido de conseguir conter o aquecimento global e manter abaixo dos dois graus, né? E dessa maneira obtendo isso com a eliminação das emissões de gás de efeito estufa até 2050, isso precisa ser feito de maneira a fazermos uma transição acelerada da nossa economia nos próximos anos, e esse foi também um grande tema em discussão na COP26 e diz respeito à alocação eficiente de recursos públicos e privados para três aspectos importantes da economia. Primeiro, os mercados e as empresas precisam estar mais sensíveis aos riscos econômicos causados pela destruição ambiental e também pela exaustão dos recursos naturais. Os stakeholders estão demandando cada vez mais que as empresas sejam socialmente e ecologicamente responsáveis, e a regulação internacional ambiental e nacional também está crescendo e vários frameworks estão sendo criados para as transições econômicas, né, para esse novo modelo, e isso está sendo amadurecido, sobretudo depois do Acordo de Paris, né, desde 2015, e com vamos dizer, o livro de regras que
passa a existir a partir da COP26 e que vai ter aí rodadas de implementação e de discussões específicas que devem ocorrer nos próximos meses, né? Essa é a expectativa. Portanto, as finanças verdes elas podem ajudar a mitigar o dano ambiental, elas podem mitigar o impacto ou ajudar a financiar a adaptação e mitigação do impacto da mudança climática nos nossos sistemas econômicos, nas nossas sociedades e também podem e, sobretudo, devem dar um boost no crescimento verde, na recuperação pós-Covid verde, no que muitos chamam do Great Reset, ou seja, combinar o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental. Acho importante fazer referências muito rapidamente também a alguns instrumentos de mercado relevantes para essa área, né? Nós tivemos aí a regulação do mercado de carbono, né? Então, as emissões de carbono são vistas como uma falha de mercado que podem ser endereçadas eficientemente pelo mercado que precifica, né, por meio de instrumentos, e aí há uma expectativa de oportunidade muito grande para o Brasil, dadas as suas características, a sua cobertura vegetal e o incentivo a preservá-la, né? As emissões de títulos verdes e sustentáveis, que têm crescido de maneira bastante importante e acelerada nos últimos anos, inclusive com emissões relevantes nas grandes bolsas de valores de Londres, de Luxemburgo, de Singapura, de Nova York, e, como eu tinha feito referência, também nas áreas de risco das instituições financeiras, em que os temas de behavior, de riscos climáticos relacionados e também de eventos de cisne negro, com eventos extremos, levando em consideração uma possibilidade de ocorrência, né, que com as mudanças climáticas pode ter um crescimento relevante. Esse é um tema aí bastante importante, e o financiamento, a adaptação e a adoção de novas métricas e novas práticas é um tema relevante, inclusive com uma nova regulação, no caso do Brasil, que já foi anunciada pelo Banco Central e com um cronograma de implementação até junho do ano que vem, que é bastante curto, né? Chegando ao final da minha fala introdutória, quer dizer, no caso do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que eu tenho o prazer aí, a honra de presidir nesses últimos 3 anos, nós somos um banco comprometido com as agendas globais em que o Brasil é parte, a agenda do Acordo de Paris, a Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também a Agenda de Ação de Addis Abeba, que trata do financiamento ao desenvolvimento, né? Nós somos uma instituição financeira de desenvolvimento de última milha, muito próxima do terreno, atuando no crédito, no investimento em equity, tanto diretamente como por meio de várias famílias de fundos temáticos que nós somos LPs, e também na estruturação de projetos de infraestrutura sustentável, no caso de tratamento de água, esgoto, saneamento, né, em geral, eficiência energética, iluminação pública, parques florestais, que nós já entregamos, planejamento urbano, rodovias e outras infraestruturas sustentáveis. E fomos também a primeira instituição brasileira a fazer uma emissão de um título sustentável no final de 2020, um SDG Bond, que foi registrado na Bolsa de Valores de Nova York, né? Estamos comprometidos com várias iniciativas, como o Fast Infra, utilizamos o Source do Sustainable Infrastructure Foundation como piloto e ferramenta útil na estruturação dos nossos projetos, e recentemente passamos a integrar como primeiro banco de desenvolvimento o Green Bank Network, com sede em Nova York, mas uma rede global e que nós fazemos parte. Eu gostaria de passar, então, a palavra para as falas iniciais dos nossos convidados de hoje. E gostaria, sobretudo, de começar convidando o Antônio Potenza, do Fund for Impact, para fazer as suas primeiras introduções, antes da gente depois entrar no bate-papo das perguntas. Antônio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Thank you very much, Sergio. Can everyone hear me? Yes. I presume
Yeah, okay, wonderful. Good afternoon, good evening, or good morning from whichever part of the world you are dialing in today or will be watching the video footage at the later stage. I'm very delighted to be here today upon invitation of Thiago, who's a close friend, and we happen to operate in a similar area. So Fund for Impact is a fintech product which is operating in the arena of the United Nations Sustainable Development Goals, as well as ESG investing lens. And we have just completed a project together with the UK government in advancing the digital platform that will enable early stage ventures that have a bespoke SDG and ESG mission to be showcased and provided with a impact mapping tool, which is something we have developed together with the University of Oxford within the framework of the project phase with the UK government. What the tool does is it provides the companies, the organizations, both from the business as well as from the investor side, a SDG specific profile, and the platform will thereafter be a matchmaking tool where the early stage ventures can meet with investors from the other side, having a identical profile. That means that it's going to be matchmaking and facilitating the conversation, communication, and investor dialogue. So we are all about the SDGs, and we will cover a little bit more probably in the panel with the set of questions. Thank you very much. Thank you, Antônio. Muito obrigado. Gostaria então de passar a palavra para o nosso convidado, Chris Cucci, do First Climate Bank. Chris? Thank you. You can hear me okay? Okay, very good. Yeah. So Chris Cucci, and to be clear, the little correction, but the name of the bank is Climate First Bank. Climate First Bank is a brand new startup. We're headquartered in Florida, just opened in June of this year. So 5 or 6 months old now, very new. But bank has a focus of being a green financial institution to serve small business, commercial real estate investors and consumers, initially in Florida, but with an aggressive plan to scale and grow nationally very rapidly over the next few years. The bank, we are affiliated with a few different organizations that we hope will help us hold ourselves and our portfolio accountable. This includes We Are Neutral, 1% for the Planet, the PCAF, which is the Partnership for Carbon Accounting Financials, and the Net Zero Banking Alliance. The bank's focus is going to be primarily on loans that are reducing carbon emissions, which include solar, electric vehicle charging, green building retrofits, things like heat pump and solar water heater. In US and other countries, of course, we have LEED certification, so LEED certified buildings, either new construction or conversion of old buildings into LEED certified property. Our belief is that many of our people in our population will do what is good for the environment because that is what they want to do. But there are others who need to be incentivized to do what is right. So what we will do is we'll provide them with an educational platform that also provides financial incentives in terms of more competitive loan terms and pricing structures for people who will consider green retrofits in their construction projects and other types of funding, including business ventures. Thank you, Chris. Muito interessante e inovador o trabalho de vocês. Vamos voltar com algumas perguntas daqui a pouco. E aproveito então para passar
a palavra para o Franklin da Microsoft, né, que está encarregado aí dos fundos de impacto da Microsoft. Franklin, a palavra é sua. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. Agradeço também o convite do Green Tech. É um prazer estar com todos aqui. Basicamente, uma apresentação rápida minha. Eu sou o vice-presidente de inovação, transformação e novos negócios da Microsoft Brasil e o head da Microsoft Participações, a holding de investimentos que nós criamos aqui no Brasil para fomentar o ecossistema de startups no país. Tenho uma paixão enorme por esse segmento, porque antes de vir para a Microsoft, fui empreendedor. Eu criei minha empresa lá na faculdade, vendo as histórias do Bill Gates, do Steve Jobs, da Apple e da Microsoft, eles criando a empresa na garagem, na casa dos pais, na faculdade, estava perfeito, tinha garagem, estava na casa morava com meu pai, então foi de educação à distância. Hoje, com o Covid, está badalado, né, com muita gente tendo que aprender e estudar online, e tive muito sucesso, recebi rodadas de investimentos brasileiras, fui para os Estados Unidos, fiz uma rodada lá, e a gente consolidou a América Latina inteira, 9 países, incluindo os Estados Unidos. Vendi a minha empresa para a Xerox Corporation, e daí vim para a Microsoft. Então, e aí queria que histórias como a minha fossem mais comuns, né? No Brasil, até por bem pouco tempo, não tinha unicórnio, não tinha um mercado muito maduro, então o grande objetivo que eu quis era realmente como é que a gente consegue fazer com que o Brasil seja inovador, criativo, e que tenham empreendedores e empreendedoras de sucesso, até para a gente poder fazer o que o Elon Musk está fazendo nos Estados Unidos, que criou o PayPal, Tesla, SpaceX, conquistando Marte e por aí vai, né? Então, acho que é o potencial de replicação em várias áreas. E aí, conectando com hoje, a gente já criei 2 fundos. O mais recente deles chama-se WE, de Women Entrepreneurship, de fomentar o empreendedorismo feminino, que tem como objetivo conectar com os ODS da ONU. A gente conecta com o número 5, que é Gender e Equalidade de Gênero, estou falando em português só para ajudar a tradução, o número 8, que é crescimento econômico, o número 9, que é inovação, e a gente também, o 17, que é em parceria, porque o fundo, embora a Microsoft tenha criado, a gente abriu para outros cotistas e vários grupos participam e a gente fomenta várias áreas. Então, a gente tem a Porto Seguro para fomentar seguros, a gente tem o Multilaser para varejo, a Magnamed, o Sabin para saúde, a Flex para a área de IoT, Microsoft para inteligência artificial, e estamos lançando agora a área de Clean Tech. Então, é uma área que a gente está olhando com muito carinho e é por isso que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado a todos. Fantástico, Franklin. É realmente uma trajetória de empreendedorismo, não só ligada à área de tecnologia, mas, sobretudo, unindo tecnologia e impacto, né, com a referenciar os ODS, os SDGs, né? Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma provocação, sobretudo ao Antônio e ao Franklin, talvez começando com o Antônio, para que falem um pouquinho sobre como ele organiza o framework e o reporting, né, dos investimentos que são feitos com os ODS, né? A gente vive um momento em que há já uma atenção, uma preocupação com o impacto efetivo e o reporting, que inclusive traz a credibilidade junto aos investidores, mas todos os stakeholders que estão envolvidos, né, numa jornada de investimento com propósito. Antônio, por favor. You're on mute. Apologies. So for the way we operate in our onboarding process is we clearly define target outcomes with the portfolio companies, and we monitor them through our Impact Mapper tool, which has very stringent reporting lines. We follow up with the management of the organizations, and because we are leveraging on crowdfunding technology, basically the investments are paid out in tranches, which is outcome-based payments. So the organizations, they receive an initial
funding in advance that will allow them to operate, but the next tranches are success-based or outcome-based, which will oblige the organization to stick to their own set goals and own set outcomes that they are striving. And we are reporting back to the investor community, to the donor community, in how the organization is performing. That's just on a general high-level approach. There's a much more sophisticated monitoring and mapping tool behind, which I'm not sure if we have time today, but I'm very happy to answer some questions from the audience separately. But that's how we approach the entire impact mapping and impact monitoring approach, which is quite diverse depending on which SDGs, like Franklin mentioned, the organizations operate, because we are across all the 17 SDGs as a platform. So basically, it's a very multilateral approach in terms of sectors and geographies, and each organization is specific and unique in terms of how they report their outcomes and their impact. Obrigado. Thank you, Antônio. Franklin, conte pouquinho da sua experiência nesse respeito, né? Ou seja, com monitoring, evaluation e os frameworks para você mensurar o impacto das operações alinhadas com os ODS. Sim, primeiro a gente é um fundo de fomento ao empreendedorismo feminino, então o primeiro ODS é número 5, então a gente quer saber, tem pelo menos uma mulher no capital social, com pelo menos 20%, ocupando uma posição na diretoria executiva, então esse é o mínimo minimorum que a gente trabalha. A partir daí, a gente começa a ter uma meta de diversidade na empresa, a gente quer, geralmente as empresas têm que retratar a sociedade, se a sociedade é 50-50, 50 homens, 50 mulheres, a gente deveria ver a contratação dessas pessoas, que startup, quando cresce, contrata muita gente. Então, a gente também quer ver que processos seletivos igualitários, que tenham pelo menos um homem e uma mulher na fase final, que a gente possa ter pelo menos, a gente faz um ranking, se a empresa tem 10% de mulheres, que ela vai crescendo isso para 15, 20, até chegar a um número que tenha assemelhe com o retrato da sociedade, né? O ideal é que chegue próximo de 50. Então, a gente incentiva isso. A gente incentiva o crescimento econômico, que é o número 8, então a empresa tem que crescer, né? Se quer virar unicórnio, se quer escalar para o mundo, ela tem que estar crescendo rapidamente. Então, isso é uma meta também que a gente mede. Outra ponto, que é o número 17, é parceria, que eu brinco que é o conectar os pontos. Quais são as parcerias que a empresa está criando para ela poder também não reinventar a roda sozinha e ela poder escalar mais rápido. Então, ela está fazendo parceria com a Microsoft, ela está fazendo parceria com os outros investidores âncoras do fundo, ela está conseguindo buscar novas parcerias externas também, porque isso acelera o crescimento, isso conecta com o número 8. Né? E a outra, a gente está começando a trabalhar também com metas de carbono free, de equilíbrio, para não ter dano no planeta, que eu acho que é muito importante. Número 9, inovação. Então, a gente também quer saber que a inovação que ela está falando, aí sim, a adoção tecnológica. Então, por ser um fundo criado pela Microsoft, tem que ter muita tecnologia embarcada, envolvida. Então, a gente também monitora o potencial tecnológico dela, se o produto é escalável, é replicável, se ele aguenta uma quantidade de usuários grande, por exemplo, 1 milhão de usuários, 10 milhões, 50 milhões, que isso também ajuda no crescimento da empresa, que se ela quer muito cliente, o produto dela tem que também aguentar a carga de usuários. Então, esse é o Lego que a gente brinca, que a gente junta para fazer esse projeto ser o sucesso que tem hoje. Maravilha, obrigado, Franklin. Chris, nós acabamos de encerrar aí a COP26, né, há cerca de poucas semanas, né, cerca de 10 dias atrás. Foi a oportunidade de ver o retorno dos Estados Unidos, né, na liderança dessa agenda, no engajamento muito importante do presidente Biden, do secretário Kerry, do ex-presidente Obama, de vários funcionários sêniores da nova administração, e você acaba de lançar o seu Climate First Bank, né,
com sede na Flórida. Como você vê esse engajamento da nova administração? Quais são as perspectivas e como isso vai impactar o seu negócio a partir de agora? Thank you. Yeah, so first off, very encouraging to see the United States re-engaged at COP26. And we were honored to have a couple of directors from our bank who had also attended COP26 and were there for a couple of weeks. You know, when we launched the bank, obviously we had this purpose in mind, and our CEO had a prior institution that had gone down this path and had just not gotten as far along, even as we have in a short 6 months. But what we have seen so far, it has been interesting, is not only that there is a much stronger interest today from the corporate environment and also from the public, general public as well, but to your point, from the governmental side. So we have seen, I'd say consistently over the last decade or so, support at the local level, local government. Federal government, you know, that unfortunately the focus on environmentalism and climate has been politicized, so it has been a shift, and fortunately a shift to the positive recently. But we have had a lot of dialogue recently with some of the governmental agencies. So the United States Department of Energy has a very interesting program. They are, number one, they are doing some lending in the environmental sector for loans to private industry that will reduce carbon emissions. But they are also providing to lenders like my bank a loan guarantee program, where they will review a loan that we have underwritten, and they will provide us with additional capital or a guarantee of the capital to support that loan, which might encourage the bank to do a loan that we might otherwise find too risky to do on our own. So that's one thing that we have seen. Another is just much more engagement with the U.S. Green Building Council, who oversees the LEED certification program. And then also the two organizations that have supported small business lending for many years in America, the U.S. SBA, Small Business Administration, and the USDA, U.S. Department of Agriculture, who provides loans in rural areas for farming and for growth of those areas. They have gotten some very strong people on their teams who understand microgrid technology, and they've been helping and being more supportive with doing some loans for solar and for wind turbine energy in some of these smaller rural communities across the country. So I would say that the biggest change we have seen, which has been a very positive change, has been that additional support from these federal government agencies who are looking to help banks and help businesses to grow this type of industry. Muito obrigado, Cris. Muito interessante, e fico contente aí de receber essas notícias dessas instituições todas que nós conhecemos tão bem. Nós estamos já com o horário um pouco adiantado. Eu queria então pedir a cada um de vocês que façam os comentários finais para que a gente possa dar continuidade ao evento. A nossa sessão aqui está um pouquinho short of time. Então, passando a palavra para o Antônio fazer os comentários finais. Yes, thank you, Sergio. I think that green finance and investment in green solutions is the way to go. We have to definitely work on a shift of paradigm. I think with COP26 just terminated, and with whichever way we want to call it, soft or strong commitment by the different governments and regulators. It's definitely a good momentum. Finance has a institutional role for stewardship in leading the way. And I quite liked the analogy of
the way I call it, of the second Renaissance. I think now is a good time to actually get going, and it's very important for all of us to pull in the same direction. If I can leave these thoughts with you and have the other panelists also share their views. Obrigado, Antônio. Thank you so much. Franklin, a palavra é sua. Eu gostaria de que quem está ouvindo a gente pensasse algumas coisinhas que eu acho importantes. Primeiro, almejar grandes desafios. Se a gente está numa área de Green Finance, a gente precisa pensar grande, porque o problema é grande demais, é difícil, complexo. E o segundo item é criar valor compartilhado, porque não dá para fazer nada sozinho. Quando o projeto é grande demais e difícil demais, você tem que trabalhar em parceria, então, em união. Então, como é que conecta os pontos? Como é que você se junta a vários grupos? Como é que você torna você maior se juntando a vários outros grupos e até acelera o seu crescimento? E o último item é essa vontade de transformar o mundo. Eu acho que são características que a gente tem que buscar para quem está trabalhando nesse segmento. Ou seja, você tem que almejar algo muito maior do que só um impacto financeiro ou a geração de emprego. Acho que a gente tem que realmente tentar pensar que é nosso dever transformar um mundo melhor e que a gente consiga deixar um legado para a sociedade, para as nossas vidas e para a humanidade. Então, essas são as minhas palavras finais. Muito obrigado. Obrigado, Franklin. Chris, final remarks. Thank you, Sergio. I would say, just hearing what Franklin said, and I can't agree more, shared values and unity being two of the themes he mentioned, I would say that some of the best conversations that I have had over the last few years as we've been developing these new green finance programs have been with who we might have considered to be a competitor in the past, but talking to other like-minded financial institutions around the country and around the world has been such a valuable experience, and to people like Tiago and others around the world who are doing different things in different places. And I think groups like this, organizations like this, what we're doing today, continuing to educate one another and share ideas across international borders is so important, because that's going to be the only way that we can, develop some really common concepts that work well and develop new best practices for this new type of economy and new type of way of living. So I thank everyone for being on this panel today, and look forward to hoping to engage with some of you more in the future as well. Muito obrigado, Chris. Muito obrigado, Franklin, Antônio. Grande prazer estar finalizando esse painel de investimento na economia real. Vocês que estão nos assistindo viram os testemunhos tão interessantes de investidores de várias partes do mundo, na parte de crédito, na parte de investimento em equity, em parceria, co-investments, como a tecnologia tem sido alavancada para produzir um potencial positivo numa economia que está em transição. Vivemos um momento de emergência, mas um momento também de grandes oportunidades. E os quatro aqui debatendo hoje, tanto o papel do setor público, o papel do setor privado, as tendências, os frameworks, né, as estratégias nossas. Um grande prazer compartilhar isso com vocês todos. Acompanhem cada um dos painelistas, né? Vocês podem seguir aí o perfil de cada um, e agradecendo o Tiago e toda a equipe do GreenTech pelo convite de hoje. Muito obrigado, devolvendo aí a palavra ao Tiago e à equipe. Até breve.